É possível conseguir um green card, um EB1A, um EB2NW com a área de esportes. Existem vários caminhos que a gente pode trilhar. Em termos de oportunidade de trabalho, de crescimento, é gigantesco para quem trabalha com esporte. Meu nome é Sam Pereira, esse é o seu Green Card Cast e hoje nós vamos falar sobre atletas. É possível um atleta ou um profissional da área de esporte conseguir o seu Green Card? Bom, estamos aqui mais uma vez com o professor, doutor Domingos Pandeló. Tudo bem, professor? Tudo jóia, prazer estar aqui com você de novo, Samuel. Hoje nós vamos falar aí de uma área que acho que você conhece um pouquinho, né, professor? Conheço e gosto muito, a área do esporte, né? Eu tive uma participação nessa área, primeiro como atleta, né? Conta um pouquinho. Embora não um atleta de alto rendimento, mas eu fui militar e quando eu comecei minha vida profissional, vamos dizer assim, e eu era atleta, e depois que eu saí das Forças Armadas, eu continuei praticando o esporte de forma recreativa, corrida, triatlo, ciclismo, então eu realmente gosto. E é possível conseguir um green card sendo atleta ou um profissional da área de esportes. E quando eu falo profissional da área de esportes, aí a gente pode pensar num profissional de educação física, num fisiologista. Mas segura aí, professor. Segura aí que nós já vamos entrar nos detalhes, tá bom? Tá bom. Bom, esse é o seu Green Card Cast. Se você está chegando agora, quer saber aí sobre a jornada do Green Card, como conseguir o Green Card, quem é elegível, quais as opções que existem, já se inscreve aí ou segue a gente se for uma plataforma de streaming. E hoje estou aqui com o professor Domingos Pandeló, nós vamos falar sobre atletas profissionais da área de esporte, enfim, todo mundo que está ligado a essa área, né, professor? Agora, entrando já mais nos detalhes, né, professor, eu queria que você falasse sobre exatamente algumas opções, né? É óbvio que o atleta de alto rendimento, o atleta olímpico, medalhista olímpico, é óbvio que ele tem uma condição de conseguir o Green Card muito grande, mas eu queria que falasse um pouquinho dessa área, mas também queria que você falasse assim um pouco, descesse um pouco a regra. Vamos começar aqui sobre o cara do alto rendimento e aquele cara que está ali no meio, ali, né? Não está no alto rendimento, mas é um grande atleta. Muito bom, Samuel. Existe a possibilidade de green card para pessoas ligadas ao esporte. Você falou de um atleta olímpico, um treinador olímpico, um atleta medalhista olímpico, um treinador medalhista olímpico, eles podem pegar o EB1A, porque o simples fato de ter ganho uma medalha olímpica já qualifica a pessoa para o EB1A. Assim como ter ganho um prêmio Nobel já qualifica. Uma dúvida. Ele não ganhou uma medalha, mas ele participou da Olimpíada, ele foi muito bem no país dele, ele é um dos melhores. Aí como que se enquadraria? É possível também. De novo, você tem o EB1A e tem o EB2NW como possibilidade. Teoricamente, o EB1A seria talvez mais fácil, por incrível que pareça. Bom, como é que o atleta conseguiria, ou como é que um profissional ligado ao esporte conseguiria pegar um green card? Um EB1A, por exemplo. O meu caso, você sabe, eu peguei um EB1A na área de esportes. Habilidade extraordinária em ciências do esporte. Mas eu não ganhei medalha olímpica. Então dá para ver que é possível. Um outro ponto interessante é que tem uma confusão aí. Quando você lê o manual do USCIS, você vê que o EB1A, por exemplo, é possível em várias áreas. Então lá fala as áreas: ciências, negócios, artes e athletics. Muita gente traduz como atletismo. Mas, na verdade, não é só atletismo, é esportes. Se você for no dicionário de Cambridge, você vai ver lá que athletics pode significar esportes. E significa esportes, porque senão seria um contrassenso. Porque só para o atletismo, embora eu adore o atletismo, trabalhei no atletismo, mas é para o esporte em geral. Então, esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante antes da gente destrinchar mais. No EB2NW, quando você olha o manual do USCIS, não está explícito lá que se enquadra também o esporte. Mas isso é uma discussão já superada há alguns anos. Internamente, o USCIS já se convenceu, e hoje isso é praxe,
que casos de pessoas, treinadores ou atletas que apliquem para o EB2NW, eles vão ser considerados, claro, desde que seja um caso consistente, bem estruturado, bem montado e bem defendido. Então, esse é um ponto importante. Mas a sua pergunta, você é um atleta, você é um treinador, isso se aplica a atletas, treinadores, fisiologistas, gestores esportivos, nós temos casos aí na nossa empresa de gestores esportivos que aplicaram, né? Então, são várias possibilidades. Tá, mas eu não ganhei nem o prêmio Nobel, nem uma medalha olímpica, porque ganhar uma medalha olímpica, ir para uma Olimpíada, como você perguntou, já é uma coisa absurda. Se a gente parar para pensar que o EB1 você tem que estar ali mais ou menos no 1% e o EB2 mais ou menos ali nos 10%, seguramente ir para uma Olimpíada já te coloca no 1%. Né? Com certeza. É algo assim muito difícil. Mas como é que funciona o EB1A? Você tem 10 itens, eu não vou entrar nos 10 itens agora, mas você tem 10 itens e você tem que atingir pelo menos 3 desses 10 itens, mas atingir com qualidade. E eu não falei que não ia entrar, mas eu vou ter que falar alguns, por exemplo. Ter recebido algum prêmio de reconhecimento nacional ou internacional pelo seu trabalho. Então, de repente, eu não ganhei uma medalha numa Olimpíada, mas eu ganhei uma medalha num campeonato brasileiro, num campeonato sul-americano, eu como atleta ou como treinador, por exemplo, ou como membro de uma comissão técnica, eu já me qualificaria com base nesse item. Check. Check. Vamos para o próximo. Então são 10. Por exemplo, ter saído matéria sobre você na grande mídia. Seguramente um atleta ou um treinador ou um membro desse nível tem várias matérias. Segundo item, check. E aí você vai. Veja, você tem que defender o caso. Então não basta ter saído, você tem que comprovar que saiu, que você atende quantitativamente aquele critério, mas que você atende qualitativamente também. Saiu num meio de comunicação importante. Você tem que demonstrar que esse meio é importante. Tudo você tem que demonstrar. E vamos pensar o seguinte, quem está lendo o teu caso não conhece o Brasil, provavelmente, não conhece aquele jornal, aquela revista onde saiu, então tudo tem que estar demonstrado. Se saiu no Globo, você vai ter que falar, o Globo é importante. Se saiu numa revista, provar. Isto É, você tem que provar, tal. Então existem mecanismos para isso, né? Então é plenamente possível. Você pode pegar um EB1A, por exemplo, sendo um atleta, sendo treinador, sendo um nutricionista esportivo, sendo um fisiologista, é possível. E o EB2NW também. A escolha entre o EB1A e o EB2NW vai depender muito do caso concreto, da área que a pessoa quer aplicar, o que ela quer fazer. Claro que existem diferenças, isso aí a gente tem que analisar. De repente você é o treinador, olha só um cenário ideal. Você é treinador, por exemplo, vamos pegar um caso de um treinador de uma área, e a gente tem casos desse tipo na empresa, onde exista um interesse dos Estados Unidos em desenvolver aquela área. Os Estados Unidos é muito forte no esporte, mas algumas áreas eles não são tão. Se você for um treinador de uma área onde os Estados Unidos têm interesse em desenvolver, facilita muito o processo. Quer ver um exemplo? Brazilian Jiu-Jitsu, né? Já há muitos anos... Soccer, né? Especialmente no caso do masculino, né? Feminino lá nos Estados Unidos é muito forte, o masculino menos. Claro, veja, eu já vi vários casos de Brazilian Jiu-Jitsu reprovados. Já vi casos de soccer reprovados. Por quê? Porque houve falha no processo. Os currículos eram excelentes, mas houve falha no processo. Quer dizer, então... Não é taxativo, né? Você é um atleta de jiu-jitsu, você conseguiu brincar, não é assim? Você tem que comprovar que você tem uma habilidade extraordinária ou excepcional, dependendo de ser um EB1A ou um EB2NW. Né? Então, o caso tem que ser muito bem amarrado, o caso tem que fazer sentido, tem que ser um caso consistente. E essa possibilidade é muito interessante para a área de esporte, porque o mercado de esporte americano é gigantesco. Absurdo. É gigantesco. Recentemente eu vi uma oferta de emprego numa high school na Flórida. Esse caso acho que vale a pena contar. Uma high school na Flórida, particular. E eu entrei na high school para ver. Eles têm 900 atletas. Alunos, atletas. 900. Eles têm quase 100 treinadores. A maioria em tempo parcial. Mas quase 100 treinadores. Né? Quer dizer, é uma loucura. Não é só atletismo, é tudo. Natação, basquete, futebol americano.
Quase 100. Não à toa eles são uma potência olímpica absurda. Sim, aí eu fui olhar a infraestrutura. Poxa, uma pista de atletismo oficial, piscina coberta olímpica, sabe? Uma coisa assim, você fala, caramba, isso é uma high school. E é a realidade de quase todas lá. Então, em termos de oportunidade de trabalho, de crescimento, é gigantesco para quem trabalha com esporte. Professor, trabalho na área de esportes. Não sou um atleta olímpico, não sou um jogador de futebol famoso, não sou um treinador, enfim, não sou um gestor conhecido, um fisiologista. Qual o meu caminho para o Green Card? Como eu posso, né, eu sei que os Estados Unidos têm uma estrutura esportiva imensa. Qual o caminho para esse cara? Bom, então, nesse caso específico, você pode pegar, por exemplo, um EB2NW, desde que você monte um processo consistente. Vou citar um caso aqui. A pessoa chegou, a pessoa queria aplicar para um Green Card. Quem quer aplicar para um Green Card, normalmente, chega falando do EB2NW, porque é o que mais se fala, né? Ou fala Green Card só. E eu analisei o caso, era um caso para um EB2, realmente. Só que ele chegou e falou assim, mas a minha vontade é trabalhar com alto rendimento. E ele já tinha trabalhado com atletas no Brasil. Eu olhei o caso dele, falei, olha, teu caso não é um caso forte o suficiente para um EB2NW com essa linha. Nós mudamos a linha, a abordagem dele, porque ele já tinha trabalhado bastante com outras áreas, que são áreas de interesse nacional. Então, aí que está aquilo que a gente sempre fala, Samuel, cada caso é um caso, a gente tem que... Cada caso é único. Entrar no caso da pessoa, e aí o nosso conhecimento em diversas áreas ajuda muito. Eu falei, olha, este caso aqui, para ele ser forte, é muito melhor se a gente for por esse caminho. Claro que isso não sou eu quem decido, eu dou a sugestão, ele concordou, nós fizemos o processo nessa linha, né, um caso de sucesso. Então, você não precisa ser um atleta olímpico, você não precisa ser um treinador olímpico, você pode ser uma pessoa, não vou dizer normal, porque quem quer imigrar normalmente é uma pessoa já que tem uma carreira mais consolidada, uma trajetória mais consolidada, mas você pode buscar outros caminhos, outros mecanismos que sejam viáveis para o seu caso, né? E, de novo, o mercado americano na área de esportes é muito grande, em qualquer área, né? Seja para um gestor esportivo, para um treinador, para um nutricionista esportivo, enfim, para o atleta. As condições você são pode muito facilmente, por exemplo, pleitear um Green Card e trabalhar numa high school, num college, numa equipe, ser um treinador, Sim, ser um claro. membro de uma comissão técnica. Sim. E com certeza com um rendimento expressivo, podendo atuar no máximo da sua capacidade, porque, como você já disse, a estrutura dessa high school e dos colleges lá é absurdamente boa, né? Então, muitas vezes não é necessário trabalhar com alto rendimento lá nos Estados Unidos, né? Não. Pelo menos de início. Sim, existem outras opções para você entrar e que muitas vezes são consistentes com o teu histórico e são questões que são mais fáceis de você conseguir uma aprovação eventualmente, né? E você não precisa trabalhar com rendimento, nem na base, nem no rendimento. Você pode trabalhar, por exemplo, no esporte voltado para a saúde, que também é algo que tem um interesse muito grande do governo americano em função da falta de atividade física, do baixo nível de atividade física da população em geral. É uma possibilidade. E aí, de acordo com a jornada profissional da pessoa, você vai analisar e vai sugerir ali propostas, né, que se encaixem nesse interesse dos Estados Unidos, né? Exatamente. Porque, óbvio, também você faz seu plano ali, mas não tá aquilo ali, depois você migrou, conseguiu seu green card, migrou para os Estados Unidos. Você pode ali se desenvolver sua carreira, você começou na high school, de repente você recebeu uma proposta, enfim, você não tá ali, né, preso a uma situação, né, professor? Existem um leque de oportunidades, exatamente, né? Samuel, você fez uma pergunta no começo sobre futebol. Vou te dar um exemplo aqui. No Brasil, existem muitos atletas talentosos que estão ali na categoria de base e já estão ali quase estourando ali a idade, porque de repente pro futebol 20 anos, 22 anos, o cara já tá velho. E ele viu que a carreira dele não foi para um grande clube ou não conseguiu para a Europa, enfim. Esse cara nos Estados Unidos, qual o caminho que ele teria para os Estados Unidos? Fiz alguns cursos ligados ao soccer e fiz alguns estágios ligados ao futebol, aqui no Brasil e no exterior. Então eu convivi com a base,
Eu fiz no Santos e na Portuguesa Santista. E no exterior eu visitei algumas universidades, fiz estágio em algumas. E eu conversei com um treinador de um time, um treinador chamado Philippe Nido. Ele jogou no Paris Saint-Germain e era treinador lá, e perguntei para ele, o que você olha, o que você quer num jogador novo, jogador de base que era para jogar em times universitários, que é uma baita opção para um cara que está saindo da base. Sim. Se ele falar inglês e gostar de estudar, é uma baita opção. O Phil falou o seguinte, tem que gostar de estudar. Ele vai ser atleta, mas vai ser um atleta universitário. Claro que nem todos, se a pessoa não gostar tanto, pega um curso mais fácil. Eles querem o cara jogando. Existem caminhos. Existem caminhos. Tem que falar inglês. Claro que se não falar um inglês fluente, o cara fica um ano lá fazendo um pré-college. Isso aí eu já vi acontecer, mas tem que falar, tem que ter o básico. Vai ter que se desenvolver lá. Tem que ter o básico, tem que querer. Aí ele falou, tem que gostar de treinar, tem que ter disciplina tática. Se for um craque, ajuda. Ele falou nessa hora. Mas é interessante, por quê? Porque é uma baita opção. É o que você falou. O que o Brasil desperdiça de talentos no futebol, porque o funil é muito estreito. Então, para alguém, se o jovem atleta do futebol tiver essa visão, tiver essa orientação, se prepare, estude inglês, não relegue totalmente o estudo, o ensino. Né? Tudo bem, você quer ser um jogador profissional, mas é uma baita opção. Por quê? Porque você pode ir ou com visto de estudante com uma bolsa para jogar lá, ou dependendo do caso, você pode até tentar um outro visto que já dê a residência permanente. Sabe por quê? Se o jiu-jitsu consegue, o soccer pode conseguir, desde que você tenha um caso bem montado, desde que o atleta tenha um nível bom. E vamos parar para pensar. Um jogador que seja da base do Santos, da base do São Paulo, da base do Palmeiras, você concorda que ele está no ápice da carreira dele? Tudo bem, é base, mas ele é 1%. Ele é 1%. Ele é 1%. E vamos pensar para os Estados Unidos. Seguramente ele vai ser um jogador diferenciado num time universitário americano. Né? E um rapaz uma moça também, né, que se formou numa universidade americana com essa bolsa, primeiro que, mesmo que ela não consiga o green card que ela vá como estudante, é a sequência natural ali depois de estar formado numa universidade, vai conseguir emprego, enfim, vai acabar conseguindo o green card. E vai conseguir um emprego também que vai ganhar muito bem, né, a gente sabe que os salários hoje nos Estados Unidos, para quem é formado, né, a gente tem uma falsa visão de que todo americano é formado na universidade. Não é assim, né? Então eles valorizam muito a formação, né? E é muito cara a formação universitária nos Estados Unidos, então você conseguir uma bolsa de uma formação universitária tem um valor muito grande. Sim, né, é algo extremamente importante. Você falou num ponto aí, é verdade, não é comum, apesar de não ter uma relação direta com a sua pergunta, acho que vale a pena comentar, pelo ponto que você levantou. Não é comum nos Estados Unidos a pessoa ter mais de uma graduação. É a exceção da exceção. Já no Brasil, é muito comum você ter mais de uma, e isso aí às vezes assusta o pessoal da imigração. Positivamente. Positivamente, isso pode ser uma coisa boa, porque a educação superior lá não é todo mundo que faz, porque não tem uma diferença, claro que tem uma diferença salarial, mas não é tão gritante como é, por exemplo, no Brasil. Lá, os salários, os mais altos e os mais baixos, eles são relativamente próximos. São nivelados por cima. Você tem, todo mundo consegue ter um padrão de vida razoável. Então, dica aqui do professor, né? Se você tem mais de uma formação, ou tem um mestrado, uma pós-graduação, é uma condição muito boa, né, professor, para defender o seu processo. O que, às vezes, no Brasil, hoje, não é tão incomum, né? As pessoas, ficou mais fácil conseguir educação superior, uma graduação. Até porque uma graduação universitária nos Estados Unidos custa $60 mil ano, $80 mil ano, $40 mil ano, né? Online, né, professor? Tem graduação de $40 mil ano. Então, o oficial, ele não sabe as diferenças, Brasil, ele pega ali realmente a pessoa com a formação, com uma pós-graduação, valoriza demais, né? Esse é um ponto importante. A educação superior lá custa caro, $40 mil, $60 mil, às vezes $80 mil por ano, é verdade. Só que tem um ponto importante, Samuel, e nós já conversamos sobre isso algumas vezes, que é que o ensino
o ensino até o 12º ano lá, o ensino de base, Sim? é gratuito e é Exatamente. muito bom. Então, quer dizer, o que você economiza lá, você paga com sobra à universidade. E tem um outro ponto. A maior parte dos alunos da universidade, eles têm bolsa. Sim. Existem Algum tipo de bolsa. Existem algumas bolsas, são bolsas reembolsáveis, que você devolve depois. Existem bolsas por mérito, e muitos recebem bolsa pelo esporte. O esporte universitário é muito forte. E isso é uma conta, né, que muitas famílias fazem, né, na hora que nos procuram, né, porque a família tem 2 filhos. Se você contar o quanto hoje custa uma educação no Brasil de primeira linha para 2 crianças, até chegar ali no terminar o 2º grau, com certeza já pagou o seu processo de green card e já sobrou. É evidente que isso não é a única Sim. motivação para se imigrar, mas com certeza anima muito na questão financeira, né? Porque um processo como o do NW e do EB1A te permite, né, ter o green card para sua família, e aí lá sim os seus filhos terem direito a uma educação gratuita de nível excelente, né? Eu acho que para quem tem essa vontade de imigrar, essa vontade de buscar um país como os Estados Unidos, onde você pode encontrar aí uma segurança maior, uma estabilidade maior, uma chance de crescer maior, eu acho que tem que ver o EB2NW, o EB1, ou outros vistos, porque a gente não trabalha só com esses, não existem só esses. Eu não sei se vocês sabem, mas existem mais de 180 tipos de vistos nos Estados Unidos, né? A gente está falando aqui de 2, que são os 2 mais procurados, talvez. O EB2NW, sem dúvida alguma, é o mais procurado hoje, né? Mas você tem que ver esse custo que você vai ter com o processo para você conseguir esse visto como um investimento. Sem dúvida. E é um investimento extremamente rentável, se você parar para pensar. E muitas carreiras, né, que a pessoa ganha aqui no Brasil X e vai ganhar lá 6X, 8X, né? É uma diferença. Posso, por favor, um spoilerzinho? Pode. No nosso blog vai sair um artiguinho fazendo essas análises do custo de vida Brasil, custo de vida dos Estados Unidos, nível salarial médio Brasil, nível salarial médio Estados Unidos, para ver no cômputo geral se é vantajoso ou não. Então tá aí, ó. Você já pode clicar aí na descrição, nosso site, tem lá o blog, tem muitos artigos, porque aí o blog você consegue colocar mais números, enfim, ser mais específico e denso ali, né, professor? Eu não vou nem falar se vale a pena ou não, para vocês lerem. Mas vão pensando aí, né? Claro que tem muitas coisas envolvidas, né? Quer dizer, mas... E nada, né, professor? Nada supera aquela consulta, né? Também Sim. Se a pessoa está com dúvida, é atleta, é profissional da área de esporte, enfim, quer saber se é elegível, tem caminho para o green card, clica aí também na descrição, faça uma consulta gratuita conosco, e o professor com certeza vai tirar todas as suas dúvidas e desenhar até um caminho, né, possível para o green card. Cada caso é único, a gente trata realmente cada caso como especial, porque para nós todos são, como você já comentou, a gente trabalha com o sonho das pessoas, das famílias, e a gente preza demais isso, e nós conduzimos o processo do início ao fim, isso faz uma diferença muito grande. Sim. Então, a gente já está chegando aqui no final, né? Mas ainda mais, a gente já trata cada caso como único, mas na área de esportes, né, professor, eu sei que você tem um carinho muito especial aí, tem uma vida dedicada a isso, pesquisas, artigos, enfim. Queria aqui só que você deixasse uma mensagem para esse profissional da área de esportes que tem esse sonho, né, de imigrar, e como que você pode ajudá-lo aí nesse processo. Pessoal, de alguém que trabalhou na área de esportes, que ama a área de esportes, para vocês que também trabalham, que amam a área de esportes, é possível conseguir um green card, um EB1A, um EB2NW com a área de esportes. Existem vários caminhos que a gente pode trilhar. Você não precisa ser um atleta olímpico necessariamente, não precisa ser um treinador olímpico necessariamente. Você pode trabalhar com gestão esportiva, você pode ser um treinador que queira começar a trabalhar lá em high school. O mercado de trabalho nos Estados Unidos na área de esporte é gigantesco, né? Vale muito a pena. Como o Sam Pereira falou,
Se você tiver alguma dúvida, quiser discutir teu caso com maior profundidade, nos chame para uma consulta de 30 minutos, gratuita, onde a gente vai analisar o seu caso e buscar, junto com você, o melhor caminho para que você realize o seu sonho. Professor, tem uma grande experiência especificamente em green card para profissionais da área de esporte. Eu não vou citar aqui, mas vocês podem ver no site, tem depoimento tem atleta olímpico, tem treinador, e tem profissionais também, né, professor, de todos os níveis, que tem o seu caminho para o green card. Já fica aqui a minha dica, aqui, a minha sugestão, de trazer algum profissional da área de esporte aí num próximo programa para que fale com a gente. Enfim, é um assunto que amamos, né, que gostamos, e fica aqui a minha sugestão. Vai pensando aí, professor. Excelente, vamos trazer. Bom, esse foi o seu Green Card Cast de hoje. Para quem não segue aí a gente nas plataformas ou no YouTube, por favor, siga para receber os vídeos em primeira mão. E muito obrigado.